não importa se na família, no trabalho, entre os colegas, ou seja, em qualquer espaço social, a gente sempre procura, dentre aqueles que nos cercam, pessoas em quem podemos confiar. Uma boa forma de medirmos se uma pessoa é confiável é quando a deixamos encarregada de fazer alguma coisa que consideramos importante. Se a coisa é importante, ela precisa ser realizada de maneira bem feita, dentro do prazo solicitado, com qualidade, enfim, que seja feita da melhor maneira que nós teríamos feito se fôssemos nós que realizássemos a tarefa. É comum ouvirmos frases como: se quer que a coisa seja bem feita, faça você mesmo. Mas isso não está certo, isso é um problema, pois não podemos fazer tudo. Muitas coisas precisam ser delegadas a outras pessoas, e muitas vezes só cresceremos na vida pessoal e profissional quando aprendemos a delegar tarefas para as outras pessoas. Isso é um pouco complicado, mas seria bem fácil se todos os que nos cercam fossem como o Sr. Hiro Onoda, um soldado japonês que lutou na Segunda Guerra Mundial e ficou escondido por quase 30 anos após o final da guerra em montanhas nas Filipinas, pois não sabia que a guerra havia acabado e não queria descumprir o que foi solicitado pelo seu líder militar, a quem havia prometido que não se entregaria e não se suicidaria. É a história desse bravo soldado que nos traz conhecimentos e reflexão que contaremos hoje aqui no Pensamento em Gotas. Mas antes, não se esqueça de deixar seu joinha, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber nossos vídeos assim que são lançados. A história toda é muito incrível. No final de 1944, ele foi enviado em uma missão para as Filipinas com ordem expressa de dificultar a invasão dos inimigos japoneses na ilha e, sobretudo, manter-se vivo, independentemente do que viesse a acontecer. Foi-lhe expressamente ordenado para não se render em caso de conquista por parte dos inimigos e de maneira nenhuma suicidar-se. Quando as tropas aliadas tomaram a ilha, enquanto a maioria dos soldados japoneses foi morta ou capturada pelos americanos, Onoda e alguns poucos japoneses se esconderam na selva montanhosa da ilha. Em alguns anos, Onoda estava sozinho na selva, pois os demais companheiros morreram, e permaneceu escondido de maneira solitária até os anos 1970, quando foi encontrado por um estudante japonês que não conseguiu convencê-lo que a guerra havia terminado. Disse ainda que só abaixaria as armas se recebesse ordem expressa de seu líder militar. O governo japonês localizou em 1974, ou seja, 29 anos após o fim da guerra, o seu antigo comandante, que foi até as Filipinas e o informou do fim da guerra, inclusive da derrota do Japão. Ao se apresentar ao seu comandante, ele estava devidamente fardado, com armas e munição, incluindo granadas, e encerrou, cumprindo, sua missão de não se entregar sob nenhuma circunstância. Apesar de ter cometido diversos crimes nas Filipinas, enquanto cumpria sua missão, incluindo a morte de filipinos, conforme reportado no link que deixo na descrição, acabou recebendo o perdão do então presidente das Filipinas e retornou ao Japão. Algumas curiosidades desse incrível personagem da história. A primeira delas é que veio morar no Brasil, se tornando um fazendeiro na área da pecuária no estado do Mato Grosso do Sul. Retornou ao Japão, mas permaneceu vindo regularmente ao Brasil até seu falecimento em 2014. Retornou às Filipinas e doou dinheiro à escola da ilha em que ficou escondido. Publicou uma autobiografia. Além disso, tornou-se admirado pelo renomado cineasta alemão Werner Herzog, que acaba de lançar um livro sobre Onoda chamado O Crepúsculo do Mundo. Apesar de para nós parecer loucura o fato de uma pessoa ter se mantido escondida por tantos anos, Herzog afirma que Onoda, na verdade, ele não era uma pessoa insana. Afirmou que Onoda era prático, fazia observações precisas sobre o que vivenciou naqueles anos e só sobreviveu porque era um bom soldado. Por isso, ficou decepcionado com o que se transformou seu país em uma nação consumista. Onoda era tão detalhista que, ao ler os panfletos que os aviões lançaram para convencer os soldados fugitivos que a guerra havia acabado, localizou pequenos erros de grafia que o fizeram desconfiar daquelas mensagens. Da mesma maneira como hoje desconfiamos de propaganda que vem pelo celular, que oferecem coisas muito vantajosas, mas que vêm cheias de erros de português, o que nos faz pensar que sejam picaretas querendo obter vantagens indevidas. Onoda, lembra Herzog, era muito próximo da natureza, e por esse motivo, estar na natureza brasileira criando gado devolveu sua sensação de segurança e, ao retornar ao Japão,
criou uma chamada Escola da Natureza, em que ensinava técnicas de sobrevivência aos alunos. Nisso, ele era realmente muito bom. Mas essa história de Onoda me faz lembrar de uma frase de Machado de Assis, escrita em seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Essa frase diz respeito àquelas ideias que ocupam nossa mente a ponto de nos tirar a razão. Elas funcionam como um argueiro, ou seja, um cisco no olho. Quando algo entra em nossos olhos, nós os fechamos e não enxergamos mais nada. É o que faz uma ideia fixa. No caso de Onoda, era cumprir a ordem que lhe foi dada, custe o que custasse. Mas essa ideia fixa está em todo lugar e nem todas são boas. Hoje em dia, a ideia fixa está muito presente nas ideologias políticas, o que nos faz discutir desde as redes sociais até na mesa do almoço em família. Vejo muitas e muitas pessoas acreditando em ilusões, confiando em coisas que nunca deram certo em lugar nenhum e em pessoas muito pouco confiáveis, mas como estão aprisionados em uma ideia fixa, não há nada que os faça mudar de ideia. É como se estivessem dormindo e acreditando em sonhos distantes da realidade, mas como estão com os olhos tipo que vendados, nem percebem o que ocorre. Acho que talvez esse seja o grande problema da humanidade no momento presente, mas vamos falar sobre isso em outro vídeo. E me diz aí, o que você acha da determinação do Sr. Onoda? Você seria capaz de permanecer 29 anos na selva para cumprir uma ordem? Acham que ele exagerou ou você desconfiaria de tudo e de todos? Deixe nos comentários e nos ajude a promover o canal compartilhando esse vídeo com seus colegas. Grande abraço e até a próxima!